Pode alguém ser hermafrodita? Existem sim as pessoas que nascem intersexo, ou seja, com características dos sexos feminino e masculino. Elas podem ter até os dois órgãos sexuais. A maior luta de quem nasce com essa condição é garantir o direito de escolha da própria identidade. Você vai conhecer agora a história da Luísa, que foi tratada pelos pais como uma aberração, mas deu a volta por cima e construiu uma família. É menino ou menina? Essa pergunta clichê que praticamente todo mundo faz para uma grávida nem sempre é adequada. E se o bebê que está dentro da barriga da mãe não for nem menino nem menina? Parece estranho, mas pode acontecer. Agora nós vamos falar sobre uma outra questão da sexualidade que envolve o nosso sexo biológico, aquele de nascença. Sobre isso você vai ver que não existem apenas homens e mulheres como a gente está acostumado a aprender. Existem também pessoas intersexo, que nascem com características de ambos os gêneros. E essas características podem ser físicas, hormonais e genéticas. A Luísa, por exemplo, que vai conversar aqui com a gente, ela nasceu uma pessoa intersexo e essa condição se manifestou no corpo dela. Luísa, você nasceu com pênis e vagina. Sim, na verdade eu nasci com aparência masculina, né? Com aparência de menino, porém com os dois sexos. Ela também é considerada uma mulher trans, porque assumiu a identidade feminina. E eu ainda era aquela trans que menstrua, né? Como todas as mulheres, todo mês eu ficava menstruada, então quer dizer, uma mulher que ficava menstruada, que tinha um pênis, vagina, era uma trans, que às vezes o pessoal traveco, não sei o quê, mas eu nunca fui um traveco, na verdade sempre fui uma mulher. Que apenas nasceu com algo a mais, eu acho isso. Então, o termo intersexo é um termo bastante abrangente, né? Esse termo engloba várias alterações ou variantes de desenvolvimento da genitália externa e interna. Tem hermafroditas que tem o pênis que sai da vagina, seria onde é o clitóris. No meu caso, não. Eu tenho a vagina normal mesmo, igual todas as mulheres. Ele saía de cima da vagina, mais ou menos aqui, ó, na parte da virilha. O pênis, os testículos e tudo. Era uma coisa que incomodava. Que te incomodava? Porque quando eu colocava a calça, ficava aparecendo, né? Porque era uma coisa em cima da outra. Mas, por exemplo, a urina saía por onde? Pelo pênis. Meu canal da urina era pelo pênis. Eu tive que fazer a cirurgia e fazer a mudança também. E prazer sexual? Eu sentia nos dois. Popularmente, as pessoas intersexo são chamadas de hermafroditas, termo herdado da mitologia grega. Mas este especialista afirma que a classificação é equivocada e ofensiva. Eu, num espectro tão diverso de intersexualidade, eu atribuí que todo intersexo hermafrodita é um erro. É um erro médico, é um erro social, é um preconceito, né? E esse termo gera sofrimento, gera angústia no indivíduo. Então, como ele não classifica, ele não ajuda muito, a gente reserva o termo hermafrodita só para uma única condição, né? Que é quando eu tenho esses dois tecidos, ovário e testículo, na mesma gônada. Eu sou uma hermafrodita, sim, hermafrodita verdadeiro. Uma pessoa que nasceu com dois sexos, sexo masculino e feminino, pênis e vagina. Inclusive, eu nasci mesmo com dois sexos perfeitos. Mas a sua aparência foi masculina por muitos anos? Minha aparência foi masculina em toda a minha infância, quando eu era criança. Os meus pais não aceitavam eu ser uma menina, eu queria ser uma menina. E, inclusive, com 13 anos eu tive muito problema, porque daí veio a briga e eu comecei a passar batom, fui chamada de viadinho, fui agredida, fui muito humilhada pela cidade toda, na escola sofri muito bullying. E chegou uma hora que eu tive que fugir de casa, porque o meu pai queria me matar. Natural de Iúna, cidade ao sul do Espírito Santo, Luísa foi registrada como homem, com o nome de Luiz, e era tratada como uma aberração. Eu fui muito humilhada na minha cidade, muito mesmo. Até apedrejada na praça da igreja eu fui. Luísa cresceu sozinha e chegou a se prostituir. Sem informação e ajuda de ninguém, teve de aprender a lidar com o próprio corpo.
Ela conviveu com os 2 órgãos sexuais até os 34 anos, quando engravidou da primeira filha. A minha filha nasceu em 2012, em fevereiro de 2012. Um ano depois, em 2013, foi quando eu fiz a minha cirurgia de mudança de sexo. Aí foi que eu fiz a retirada mesmo do sexo masculino e a correção e me tornei totalmente mesmo uma mulher feminina. Essa gravidez representou muito para você? Muito. Na verdade, a gravidez representou até um milagre, né? A bebê nasceu saudável de parto cesárea, mas as dificuldades não pararam por aí. Ela lembra com tristeza da discriminação que sofreu dentro do hospital. Quando a minha filha nasceu, eu ainda tinha os 2 sexos. Inclusive, no dia dela nascer, meu nome ainda era de homem, eu não tinha retificado o nome ainda. Meu nome era Eli Luiz de Freitas, então quer dizer, eu fui fazer um pré-natal com o nome de homem, não fui muito bem aceita, ninguém estava entendendo nada, porque eu fui muito maltratada lá no dia da minha filha nascer, porque eles não queriam me internar, falaram que eu estava usando documento falso. E tem assistência para vocês? Médica, psicológica? Quando você buscou ajuda, Para as enfim, da pessoas medicina, como é que intersexo ainda não existia nada, agora que a gente tem em busca disso. A Organização Mundial da Saúde estima que 1,7% da população mundial é intersexo. E o pequeno Jacob, que é o filhinho da Thaís e do Beto, é uma delas, né? Sim. É uma dessas pessoas. Ele nasceu intersexo. Ele nasceu intersexo. No ano que ele nasceu, nasceram 3 crianças intersexo na nossa cidade, uma cidade de 400 mil habitantes. Então, interior de São Paulo. Então a gente vê que não são tão poucos. Thaís descobriu que o filho era intersexo ainda na gravidez. Uma das médicas levantou a suspeita de que ele seria intersexo, que a genitália mesmo dele não teria uma constituição do que seria o padrão, né, estabelecido e tal. E aí, na imagem da ressonância, ela achou que poderia ser um clítoris aumentado. E do ultrassom, os médicos já viam perfeitamente o pênis, então gerou-se essa dúvida. O que mais chocou o casal foi que logo após o exame, os médicos recomendaram que ela interrompesse a vida do bebê. Eles entraram naquela questão de má formação fetal e chegou a indicar o aborto mesmo. E como que foi no hospital, depois que você fez o parto, que o Jacob nasceu? Como que os médicos lidaram com isso? Chamavam de menino, de menina? Como que foi? Isso. Eles entravam no quarto e falavam, ai, que menina linda. Eu falava, não é menina. A gente não sabemos ainda. E aí, quando perguntavam pra vocês, o filho de vocês é menino ou menina, o que vocês respondiam? Eu falei, a pessoa, né? É uma criança, é um bebê, É um bebê, né? Era engraçado porque, assim, eu ficava espantada com a naturalidade dele de responder, porque ele respondia assim, às vezes pessoas que tiveram nenê lá também, é menino ou menina? Aí ele falava assim, a gente não sabe, é os dois. Se todo mundo fosse assim, a questão do preconceito e da discriminação seria menor, porque ia naturalizar a situação, né? Beto e Thaís demoraram 2 meses para registrar o filho. O casal precisou esperar o resultado de um exame que identificaria se os cromossomos do bebê eram masculinos ou femininos. O laudo apontou masculino, XY. Então, eles foram obrigados a colocar esse sexo na certidão de nascimento, já que aqui no Brasil não é permitido usar outro termo além de feminino e masculino. Apesar disso, os pais afirmam que vão deixar o Jacob decidir a própria identidade. E aqui eles vieram falar assim, olha, se realmente não tiver o testículo, a gente poderia fazer uma vagina, registra como menina e vocês educam como menina. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, nossa, fazer uma vagina para registrar menina e educar como menina? Falei, não, daí foi quando a gente falou, né, nosso filho vai crescer do jeito que ele é. No Brasil e em quase todos os países do mundo, a população intersexo ainda é considerada invisível. A luta por justiça e por uma vida mais digna é uma batalha constante. A solução para este especialista envolve mudanças na medicina, nas leis e nas famílias. Manipular o mínimo possível, né? Esse indivíduo nessa condição, sem autonomia de decisão, né? Investir na educação da família e dos médicos, né? Para que esse diálogo aconteça de maneira mais harmoniosa, né?
A questão do nome, qualquer ser humano tem direito, igual a pessoa trans. Por mais que ela, biologicamente, ela é toda masculina e na vida adulta, ela vai escolher o nome feminino dela, vai escolher se quer passar por cirurgia ou não, a pessoa intersexo também. Tirando por tudo que eu passei, o tanto que eu sofri, e eu acho que os pais têm que acolher os filhos, né? Independente da escolha deles. O Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da Rede TV. Até o próximo programa.